A Bíblia revela atributos exclusivos e majestosos de Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente e talvez o mais fascinante de todos. Ele é imutável. Hoje nós vamos explorar um dos pilares mais importantes da fé cristã, a infalibilidade de Deus em suas promessas. Você já parou para pensar no que significa servir a um Deus que não muda? Um Deus que cumpre tudo o que declara, seja no Antigo ou no Novo Testamento. Nós vamos mergulhar em como a imutabilidade divina não é apenas um conceito teológico, mas um alicerce que transforma a nossa vida espiritual e redefine a nossa confiança nele. Então fique comigo até o final, porque você está prestes a ouvir algo que pode revolucionar a forma como você enxerga a sua fé e a sua relação com o Criador. A paz do Senhor, amados. Esse é o canal Espaço EBD e é um prazer tê-lo conosco. Hoje nós finalizaremos o último trimestre desse ano com a lição de número 13 sobre o tema: as promessas de Deus são infalíveis. A leitura bíblica em classe se encontra em duas passagens da Bíblia Sagrada. Primeiro, Salmo de número 102, dos versos de número 25 ao 27. Após isso, segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 8 ao versículo de número 13. O texto diz: Desde a antiguidade fundaste a terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém serem santo, trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Amados, os objetivos propostos nesta lição são apresentar a doutrina bíblica da infalibilidade de Deus, explicar o aparente paradoxo de Deus não mente nem se arrepende e, por fim, afirmar que as promessas de Deus são infalíveis. O primeiro ponto desta lição nos traz o seguinte título: Deus é infalível. E, de fato, Deus é infalível. Essa é uma promessa que transcende a compreensão humana. Desde a criação do mundo, a sua palavra, os seus propósitos permanecem completamente inabaláveis. Diferentemente da criação, nós estamos sujeitos à mudança, sujeitos a envelhecimento, à decadência, mas Deus, por sua vez, é imutável. Ele é eterno, ele é absoluto, ele é perfeito em todos os seus atributos. O salmista registra no Salmo de número 102, verso de número 11 e 12. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando, mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Também na epístola de Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 17, a palavra de Deus nos diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Quando nós olhamos, amados, para a história, nós percebemos que Deus nunca falhou em cumprir as suas promessas. Embora muitos escarnecedores, eles se perguntem onde estão as promessas de Deus, assim como registrou o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 3 ao 5, está registrado na palavra do Senhor. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem da mesma palavra se reservam como tesouro e aguardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens
ímpio. Veja que o apóstolo Pedro, ele está veementemente esclarecendo. A aparente demora no cumprimento das promessas divinas não é falha ou falta no poder ou no comprometimento de Deus. Na verdade, irmãos, é a expressão da paciência de Deus. Isso fica claro no versículo 9 deste mesmo capítulo, que ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus, ele não deseja que ninguém se perca, mas que todos venham ao arrependimento. A sua bondade, a sua misericórdia, na verdade, revelam a cada instante que ele sustenta o universo. Ele oferece a oportunidade para a reconciliação com ele. A infalibilidade de Deus é vista aqui não apenas no cumprimento de suas promessas, mas também na sua paciência ao lidar com a humanidade pecadora e rebelde, oferecendo sempre uma chance de reconciliação com ele. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, ele não é como o homem. O homem promete e muitas vezes se esquece. O homem diz e muitas vezes se arrepende. Mas quando se trata de Deus, ele não mente, ele não volta atrás. As suas promessas são eternas, assim como ele mesmo é eterno. Quando Deus declara que enviaria o Messias para redimir o mundo, ele cumpriu plenamente e cabalmente essa promessa em Cristo Jesus. Desde o jardim do Éden, quando ele anuncia que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, até a encarnação do Verbo em Jesus Cristo, ele demonstrou que nada pode frustrar os seus planos. O mesmo ocorre em cada promessa que ele faz para todos aqueles que depositam a sua fé nele. A Bíblia, irmãos, é um testemunho vivo da infalibilidade de Deus. É nela que está registrado de forma detalhada as promessas feitas e cumpridas com extrema precisão. Quando Deus ele promete a Abraão que faria dele uma grande nação, ele cumpriu. Mesmo quando tudo parecia impossível aos olhos humanos, quando ele declarou através dos profetas que Israel seria levado ao cativeiro devido à sua desobediência, a história confirmou a fidelidade dessa palavra. Veja que no tempo determinado, ele cumpriu a promessa também de restaurar o seu povo. Cada profecia, cada promessa escrita nas Escrituras é um reflexo da perfeita confiabilidade de Deus. A fidelidade de Deus, ela também se manifesta na vida dos filhos de Deus de forma pessoal. Isso é fato. Muitas vezes nós podemos estar até cercados de dúvidas, de ansiedades, de provações, mas a palavra de Deus nos garante que Deus, ele nunca abandona os seus. Em Hebreus capítulo 13, versículo 5, está registrado: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Louvado seja o nome de Jesus. Essas promessas, essa palavra é um consolo inestimável para o coração do aflito. Ela nos lembra, irmãos, que mesmo nas tempestades mais intensas, o Senhor permanece ao nosso lado. Ele é o nosso refúgio seguro. Ele é a nossa âncora firme em meio às incertezas da vida. A infalibilidade de Deus não significa apenas que ele é fiel nas suas promessas, mas que também ele é justo, ele é verdadeiro em todos os seus caminhos. Em sua santidade, ele não pode tolerar o pecado e por isso ele enviou seu Filho para pagar o preço pelos nossos pecados. Essa obra redentora foi planejada antes da fundação do mundo. E isso é uma prova inquestionável que nada foge do controle soberano de Deus. Ele é digno de toda confiança, porque ele é incapaz de agir de forma contrária à sua própria natureza. Quando nós somos convidados, irmãos, a confiar em Deus, não é uma confiança cega, não é uma confiança irracional, é uma confiança fundamentada num caráter infalível, é uma confiança fundamentada em uma história de fidelidade e de promessas que nunca falharam e não vão falhar. Saber que Deus ele é infalível deve nos levar a uma entrega total a Ele, sem reservas. Mesmo quando os ventos da vida parecem contrários, quando as circunstâncias gritam que tudo está perdido, nós temos uma certeza, a certeza da fidelidade divina. E que essa fidelidade é um porto seguro para nós. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado
por nós, para a glória de Deus. Aleluia. Em um mundo cercado por mudanças constantes, por traições, por instabilidades, a infalibilidade de Deus é um convite para nós descansarmos em suas promessas, porque ele não muda, ele não falha, ele não se esquece. Cada palavra que sai da boca de Deus é verdadeira, cada palavra que sai da boca de Deus é digna de confiança. Ele é aquele que é fiel para cumprir o que prometeu. Mas nós vimos no tópico 2 que o título diz: Deus não mente nem se arrepende. Precisamos aqui elucidar, por assim dizer, um paradoxo. Números capítulo 23, versículo 19, registra na palavra do Senhor que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esse versículo, ele aponta diretamente para a natureza perfeita de Deus, a natureza cuja santidade e a justiça transcendem os limites humanos. Em contraste, o arrependimento humano, ele reflete exatamente a nossa falibilidade, ele reflete exatamente a nossa inclinação para o erro, ele reflete exatamente a nossa necessidade de corrigir os nossos caminhos. E onde está o aparente paradoxo? Gênesis capítulo 6 e versículo 6. O texto vai mostrar na expressão bíblica que Deus arrependeu-se, pesou-lhe o coração de ter criado a humanidade. Mas precisamos entender aqui, quando nós lemos que Deus pesou-lhe o coração, ou que se arrependeu de ter criado o homem, o texto ele parece até sugerir que Deus mudou de ideia, né? Parece sugerir que ele teve remorso por suas ações. Mas na verdade a linguagem empregada aqui não deve ser interpretada como um reflexo de limitação divina, mas sim como uma tentativa de comunicar ao ser humano de maneira compreensível os sentimentos e ações de Deus em relação ao pecado. A teologia chama essa abordagem de antropopatia, que é justamente a atribuição de emoções humanas a Deus. E isso nos ajuda a entender a profundidade das suas decisões, da sua reação, dos seus sentimentos. Assim, quando o texto diz que Deus se arrependeu, na verdade ele está descrevendo a tristeza de Deus pelo estado de rebeldia da humanidade. Não é uma mudança de plano. Deus não se arrependeu dos seus planos ou dos seus propósitos. Não, esse arrependimento divino não significa uma falha em sua onisciência. Na verdade, revela o quão profundamente Deus se importa com a sua criação. Veja, ele sabia desde o início que a humanidade cairia em pecado, mas ainda assim, em seu amor, ele escolheu criar o homem com livre-arbítrio. Em sua soberania, Deus não é apanhado de surpresa pelos erros humanos, não, mas a linguagem usada nas Escrituras, ela busca ilustrar exatamente a seriedade com que ele encara o pecado. A sua tristeza reflete sua santidade e o contraste gritante entre a perfeição divina e a corrupção do homem. É importante nós observarmos que, enquanto o arrependimento humano implica em uma correção de curso, em um ajuste de planos, o arrependimento divino, na verdade, é uma expressão da sua compaixão, é uma expressão da sua justiça. A dor de Deus pelo pecado do homem não é incompatível com seu caráter imutável. A Bíblia é clara, Malaquias 3, capítulo 6, nós lemos: Eu, o Senhor, não mudo. Esse atributo imutável, esse atributo de imutabilidade é essencial para que nós entendamos, irmãos, que os propósitos de Deus permanecem firmes, ainda que a sua interação com a humanidade reflita diferentes aspectos do seu caráter em resposta das nossas próprias ações. O fato de Deus não se arrepender como os homens, na verdade, é uma garantia para nós. É uma garantia porque nós sabemos que as suas promessas são firmes. Sabemos que a sua palavra é verdadeira. Ele não volta atrás em suas alianças, como nós vemos no capítulo 23, versículo 19 de Números. Quando Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação, essa promessa não foi revogada, mesmo diante das falhas de Israel. A fidelidade de Deus permanece inabalável. E isso nos dá uma segurança, a segurança de que ele sempre cumprirá o que prometeu. A expressão de arrependimento aqui registrado no capítulo 6 e versículo 6 de Gênesis nos lembra a gravidade do pecado e as suas consequências. Veja, Deus não é um Deus indiferente. Ele não é um pai distante, mas ele é um Deus que participa ativamente da história humana. É um Deus que sente, é um Deus que age em conformidade com a sua justiça e com a sua misericórdia. Sua tristeza pelo pecado
É uma expressão do seu amor, esse amor que culmina na obra redentora de Cristo. Em Cristo, irmãos, nós vemos a manifestação máxima desse amor. Enquanto nós estávamos mortos em pecados, em ofensas, Deus enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Veja, quando nós refletimos sobre esse arrependimento, entre aspas, de Deus, nós precisamos enxergá-lo não como uma limitação do seu caráter, e sim como uma demonstração da sua santidade, da sua compaixão. Ele não muda, mas ele se envolve tão profundamente com a sua criação que ele responde ao pecado com justiça e com misericórdia. Esse Deus que não mente, que não se arrepende, é o mesmo Deus que nos chama ao arrependimento, é o mesmo Deus que nos oferece a oportunidade de alinhar as nossas vidas com a sua perfeita vontade. Glória a Deus por isso. No tópico 3, nos diz as infalíveis promessas de Deus. As promessas de Deus reveladas ao longo das Escrituras, irmãos, são uma base sólida sobre o qual a fé cristã precisa se apoiar. Desde o princípio, Deus demonstrou a sua soberania, ele demonstrou o seu amor quando ele planeja um propósito glorioso para a humanidade. A queda do ser humano, embora trágica, nunca surpreendeu o Criador, nada vai surpreender a Deus. Ele já havia preparado um plano perfeito, um plano que reconciliaria a humanidade com ele por meio da redenção em Jesus Cristo. Em Apocalipse, nós somos lembrados que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Isso mostra para nós, irmãos, que o sacrifício de Cristo não foi um improviso, mas foi parte de um propósito divino eterno. Esse plano glorioso, baseado na vontade soberana de Deus, revela que ele desejava reconciliar consigo a humanidade caída. Essa reconciliação se deu por meio de Jesus, nosso Salvador, como anunciado nas Escrituras, como prometido por ele. O apóstolo Paulo descreve esse mistério do Evangelho como algo que esteve oculto por gerações, mas que foi revelado na plenitude dos tempos. Essa promessa infalível não depende da capacidade humana de cumprir a lei, mas sim da fidelidade de Deus, que nos amou, que nos chamou à salvação, mesmo antes de nós existirmos. Veja, a eternidade é um dos aspectos mais profundos da promessa de Deus. Fomos criados para viver eternamente com ele. Mas o pecado, ele trouxe a separação, ele trouxe uma certa finitude. Mas Deus, em sua infinita graça, ele não apenas restaurou a nossa comunhão com ele, irmãos, mas ele também nos deu a certeza de uma vida eterna ao seu lado. Essa promessa é garantida pela ressurreição de Jesus, aquele que venceu a morte, aquele que abriu um caminho para que nós experimentemos a transformação dos nossos corpos corruptíveis em incorruptíveis. Esse é um dos grandes mistérios e maravilhas da fé cristã, a promessa de uma vida celestial, uma vida livre de dor, uma vida livre de sofrimento, uma vida livre de morte. Essa esperança, irmãos, foi forjada na promessa infalível de Deus. E é por isso que é Ele que sustenta cada crente ao longo das dificuldades da vida. Embora nós vivemos em um mundo onde a ciência e a tecnologia ofereçam avanços significativos, elas não conseguem resolver os dilemas mais profundos da humanidade, como o envelhecimento, a morte. Somente na promessa de Deus nós encontramos a verdadeira resposta para essas questões. Aqueles que depositam a sua esperança nas promessas divinas sabem que mesmo em meio às tribulações há uma alegria inabalável que vem de Cristo. Essa alegria não é baseada nas circunstâncias, mas na segurança de que Deus é fiel e cumprirá tudo o que ele prometeu. O apóstolo Paulo nos ensina que, embora agora nós vejamos como em um espelho, de forma obscura, um dia nós o veremos face a face. Esse dia aguardado com expectativa é quando nós conheceremos plenamente a Deus, assim como nós somos conhecidos por Ele. Essa promessa, irmãos, não apenas nos consola, mas ela nos motiva a perseverar, a continuar firmes nele. A vida cristã, embora cheia de desafios, ela é marcada por essa esperança que é viva. É como um presente dado por Deus que nos fortalece, que nos conduz até o dia que nós estaremos na presença dele para sempre. As promessas de Deus são infalíveis, porque se baseiam
em sua natureza perfeita e imutável. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. As suas palavras nunca falham. Essa certeza nos dá a força para experimentar qualquer situação. Sabemos que Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E isso, irmãos, transforma a nossa perspectiva sobre a vida, transforma a forma como nós enxergamos a morte e temos a certeza de uma eternidade com Ele. Que nós possamos, irmãos, viver à luz dessas promessas, confiando plenamente em Deus, aguardando com esperança o dia em que estaremos para sempre com Ele. E assim, amados, nós encerramos mais um trimestre, encerramos mais uma lição, e dessa feita com a certeza, Deus está no controle de tudo, né? Se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo te ajuda, se esse conteúdo te edifica, considere se inscrever no canal, deixar um like e compartilhar este vídeo. Que Deus te abençoe.